Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, a mais um vídeo da nossa Catequese Relâmpago por um Leigo. Hoje, o 46º estudo do Compêndio do Catecismo. Vamos entrar num novo tema dentro do contexto do Credo Cristão, mas vamos para as próximas 4 quintas-feiras estudar um pouco sobre os fiéis, hierarquia, leigos e vida consagrada. Vamos falar desses 3 importantes temas. Vamos juntos? Papel e caneta na mão. Primeira pergunta de hoje, a de número 177 do compêndio. Quem são os fiéis? Resposta: os fiéis são aqueles que, incorporados a Cristo mediante o batismo, são constituídos membros do povo de Deus. Tendo se tornado participantes, segundo a própria condição, da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, são chamados a exercer a missão confiada por Deus à Igreja. Entre eles subsiste uma verdadeira igualdade na sua dignidade de filhos de Deus. Palavras-chave aqui dessa resposta, né? Quem são os fiéis dentro da igreja? Dentro da igreja una, santa, católica e apostólica, quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que, incorporados a Nosso Senhor pelo batismo. Então aqui perceba que o batismo introduz o ser humano, na mística, na espiritualidade, na fé, na salvação, conquistada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos resgatou no lenho da cruz. Ele que ressuscitado deu essa ordem, Ide, fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo, ele introduz o ser humano na igreja, torna-o fiel, o constitui como membro do povo de Deus. Uma outra informação importante aqui, é que os fiéis, eles são chamados a exercer a missão confiada por Deus à igreja. Então a igreja, meu caro irmão, ela tem uma missão. A igreja tem uma missão confiada por Deus para ela. Mas quem é a igreja? Ela não é aquelas 4 paredes bonitas, o templo por si só. Sim, lá é a igreja, a igreja templo. Mas a igreja de verdade são os seus fiéis. É o povo de Deus. Então, essa missão confiada a Deus para a igreja, os fiéis são convidados, convocados a exercer essa missão. E por fim, a igualdade dos fiéis. Não existe um fiel mais, o outro menos. Todos os fiéis possuem uma igualdade por conta da dignidade de filho de Deus. Todos possuem essa dignidade. Todos são filhos do Altíssimo e possuem, portanto, essa dignidade. Então, isso iguala todos os fiéis. Tá bom? Próxima pergunta, de número 178 do compêndio. Como é formado o povo de Deus? Resposta.
Na igreja, por instituição divina, há os ministros sagrados que receberam o sacramento da ordem e formam a hierarquia da igreja. Os outros são chamados leigos. De uns e de outros saem os fiéis que se consagram de modo especial a Deus pela profissão dos conselhos evangélicos. Castidade no celibato, pobreza e obediência. Então aqui, meu caro irmão, minha cara irmã, é muito importante que o povo de Deus, a igreja, ela é formada, olha só, pelos ministros sagrados, são esses homens que receberam o sacramento da ordem, né? Eles nós chamamos de ministros sagrados, né? O diácono, o padre e o bispo, né? O catecismo vai dizer que depois desses homens, os demais são os leigos. Até os consagrados, né? Que não receberam, né, o sacramento da ordem, são leigos. Óbvio que aqui vai dizer que até esses leigos, né? Alguns leigos se consagram de modo especial a Deus pela profissão dos conselhos evangélicos, né? Os irmãos, as irmãs, os religiosos, né? Mas por não terem recebido o sacramento da ordem, eles estão dentro do contexto laical, né? Embora sejam religiosos, né? Embora tenham assumido a vocação para a vida religiosa, pela ausência do sacramento da ordem, que eles não possuem, eles estão no contexto laical, ok? Próxima pergunta, a de número 179. Por que Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica? Resposta. Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de apacentar o povo de Deus no seu nome, e por isso lhe deu autoridade. Ela é formada pelos ministros sagrados, bispos, presbíteros, diáconos. Graças ao sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros agem no exercício de seu ministério em nome e na pessoa de Cristo, cabeça. Os diáconos servem o povo de Deus na diaconia, serviço da palavra, da liturgia e da caridade. Então aqui é para mostrar por que Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica, ou seja, né, deu autoridade a esses homens para apacentar o povo de Deus em seu nome. Então esses homens que receberam o sacramento da ordem não agem em nome deles, mas no nome de nosso Senhor, que lhe deu autoridade a eles a agirem em seu nome para apacentar as suas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou, né? E por 3 vezes Pedro respondeu, eu te amo, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, né? Então é por esse motivo que Jesus instituiu a hierarquia eclesiástica. E por fim, a última pergunta de hoje é de número 180 do compêndio. Como se realiza a dimensão colegial do ministério eclesial? Resposta. Conforme o exemplo dos 12 apóstolos escolhidos e enviados com Cristo, a união dos membros da hierarquia eclesiástica está a serviço da comunhão de todos os fiéis. Cada bispo exerce seu ministério como membro do colégio episcopal em comunhão com o Papa, tornando-se participante com ele da solicitude pela Igreja Universal. Os sacerdotes exercem seu ministério no presbitério da igreja particular, em comunhão com o próprio bispo e sob sua orientação. Então aqui é para mostrar a comunhão do clero, né? Todo o clero age em conjunto com o seu bispo, todos os bispos sempre em comunhão com o Papa, né? Chefe da igreja, né? Nosso líder aqui na terra, o vigário de nosso Senhor, o bispo de Roma, né? Mas é importante, além de você notar essa comunhão do clero, é perceber que essa hierarquia eclesiástica está a serviço da comunhão de todos os fiéis por meio da administração dos sacramentos, que são os meios de salvação, né? Confiados por Deus. A Deus confiou, né, os meios de salvação a esses homens que receberam o sacramento da ordem, os líderes da nossa igreja, tá bom? Que bom, então iniciamos aí, demos o primeiro passo,
os fiéis de hierarquia, leigos de vida consagrada. Obrigado pela sua companhia e eu te espero então na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha o quadro aqui de Jesus misericordioso. Repita comigo. Jesus, eu confio em vós. Salve Maria.